Olá, mulher plena, paz do Senhor, seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. Se você está vendo depois, adianta um pouquinho, porque Vivi, querida, seja bem-vinda. Então, se você está vendo depois, adianta um pouquinho, porque eu vou recebendo as pessoas, e aí, para não ficar enfadonho para você, você adianta, tá bom? Boa tarde, Maju, seja bem-vinda. Queridas, a paz que excede todo o entendimento seja com vocês. Eu tô em viagem para me despedir de um casal que eu amo muito, que está indo morar na Inglaterra. É uma das queridas do pai. A gente veio do Rio para poder fazer um jantar de despedida com eles. Então, tenha paciência comigo, porque minha conexão não funciona, o computador não queria funcionar, enfim, tudo para acontecer. Para não acontecer esse encontro, mas nós estamos aqui vencendo em nome de Jesus. E aí, eu quero ouvir com vocês um louvor que tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Marcela, meu bem, seja bem-vinda. Vamos ouvir? Amém. Amém. Senhor Jesus, vai ministrando nessas mulheres, Deus. Derrama cura sobre elas, Deus, sobretudo a cura emocional. Em nome de Jesus. Esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. E na caixa das lembranças entrei no teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Desde vez aquela dança pra nunca mais voltar. Minhas lembranças, cura o meu altar. Cura-me, sopra, criança, cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Permita que o Senhor Jesus vá ministrando em você essa cura, as lembranças que ainda doem. Se permita. Do teu olhar, enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. E em minhas lembranças, cura o meu altar. Cura, Deus, o altar de cada uma dessas mulheres que estão entrando, Deus, nessa aula, que vão ouvir essa aula no futuro, Deus. Derrama graça sobre elas, Senhor. Transforma a mente, o coração, Deus. Transforma, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Senhor Jesus, diante da tua presença, Deus, eu quero te apresentar a vida de cada uma dessas mulheres, essas mulheres que são tão especiais para mim, Deus, que estão me dando a honra de ser mentora delas nesses 5 dias
que nós estamos convivendo juntas de forma intensa, de forma profunda, descobrindo, Deus, os segredos da Tua palavra, mergulhando no Teu sobrenatural, invadindo, Deus, a quarta dimensão espiritual e trazendo à existência, Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para cada uma de nós. Então faz o Seu transformar, Deus, o Seu derramar aqui nessa noite, que tudo aquilo, Deus, que for dito por mim, que seja atravessado pelo Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, que não seja eu, mas que seja a Tua voz falando para essas mulheres, ministrando, Deus, um milagre sobre a vida delas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Queridas, eu estou profundamente grata, emocionada e feliz por vocês estarem comigo nessa jornada. Esse trabalho é muito especial para mim. O Senhor tem falado comigo, sabe, durante anos e anos e anos sobre esse trabalho. E durante muito tempo não é que eu me recusei, mas eu não estava pronta como eu estou agora, sabe, para compartilhar e dividir com você essas experiências. Então eu espero que esteja sendo sobrenatural para você. Eu recebi um testemunho antes, né, de começar a live, de uma irmã muito querida, de uma amiga muito querida que estava maratonando. E ouvir isso é muito especial para mim. Gente, Flamengo tá jogando hoje, muitos fogos, então vocês tenham paciência comigo, ok? Nesse capítulo que a gente vai começar hoje, a gente vai trabalhar clareza, perdão e restauração. Pode parecer muito difícil e doloroso entrar nessa esfera do perdão, mas o perdão é uma coisa que te liberta. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Jó. E no livro de Jó dá toda a descrição de como que a gente tem que fazer, né? Mesmo que aqueles amigos nos apontem os defeitos e diga coisas ruins sobre nós e para nós devemos ter a consciência que a gente precisa perdoar, para que a restauração de fato aconteça. Então eu aprendi nesse meu processo, tá, que toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Deus, quando te faz a promessa, não necessariamente ele vai resolver aquilo no dia seguinte, mas foi ele que fez a promessa. E não cabe a você fazer a promessa acontecer, cabe ao Senhor fazer que as coisas fluam e entre numa convergência para o bem, né? Para aquilo que ele programou para você. Porque se a gente age com impulsividade, se a gente faz a promessa acontecer, a gente vai cair no caso de Sara e Agar, né? E até hoje o Oriente vive em guerra por conta dessa atitude apressada de Sara, né? Que fez Agar ter um filho com o marido, e aí nasceu Ismael, e Deus tinha feito uma promessa, né? E a promessa dele não ia ser descumprida porque o outro errou. Então, Ismael também virou uma nação. Só que essa nação está guerreando até hoje contra o filho da promessa. Então a gente precisa entender que as nossas atitudes agora vão ter consequência em todas as gerações que vão nascer através do nosso ventre, ok? Deus, de uma forma muito sábia e precisa, ele nos conduz no tempo como um cirurgião, né, que cuida do seu paciente. Só que no nosso caso aqui, nós estamos sendo tratadas, curadas e transformadas pelo médico dos médicos. E a cirurgia que ele faz é perfeita. Eu passei por 7 cirurgias esse ano e eu sei exatamente do que eu estou falando. Quando é Deus que opera, não tem risco nenhum, não tem perigo nenhum. O que a gente precisa nessa noite de cura, onde Deus realiza sonhos, é entregar para Ele a autoria da nossa vida. É dizer para Ele: Senhor, ministre em mim essa cura, faz em mim a sua cirurgia.
Tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Só Ele é capaz de fazer essa cirurgia. Como toda promessa passa pelo teste do tempo, eu quero ler com vocês um capítulo de Josué, capítulo 14, de 5 a 13. É um pouquinho longo, mas eu espero que vocês tenham paciência comigo e fiquem aí comigo, tá? Que vai dizer assim: como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e respeitaram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhes disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Berneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Berneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor, o meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anequins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Josué 14, de 5 a 13. Aqui, gente, acontece um grande milagre. Josué e Calebe foram os únicos que chegaram na terra prometida. Você sabe, você leu essa palavra. Se não sabe, eu te convido a ler essa palavra, que é tremenda. Calebe ajudou todo mundo a conquistar as suas próprias terras. E no dia que ele falou isso aqui para Josué, que ficou no lugar de Moisés, pedindo para ele: dá a minha terra, como o Senhor prometeu lá quando Moisés ainda era vivo, isso já tinha passado 45 anos. Foram 45 dias, foram 45 anos. Ele tinha 40 anos quando recebeu essa promessa. E agora ele já era um ancião de 85 anos, ainda com esperança de receber aquilo que o Senhor havia prometido a ele. E aí eu pergunto a você: você está pronta para receber a sua promessa? Você está pronta para esperar a sua promessa? Porque Calebe aqui foi tão perseverante e com 85 anos ele ainda tinha força e vigor daquele mesmo menino que foi como espia ver a terra, se a terra era boa. E ele foi aquele que profetizou, sabe, palavras de bênçãos para aquele povo. Acreditar realmente que o que Deus tinha prometido era infinitamente melhor do que eles haviam sonhado. Então eu quero saber de você. Você está pronta para esperar o tempo da promessa se cumprir na sua vida? Eu digo que Deus faz tudo perfeito. E 7 é o número da perfeição, que é 6, a humanidade, e 1, que é Deus, soma 7, que é o número da perfeição. Quando Deus me fez a promessa em 2010, eu passei até 2017
para começar a namorar com o Leônidas. Conheci ele em 2016 e só começamos a namorar em 2017. Se passaram 7 anos. 7 anos de muita dor, de muita solidão, de angústia. Já contei isso aqui para vocês. Mas quando eu penso, às vezes, assim, sozinha, sabe? Eu fico rindo, abestalhada, assim, com o que Deus fez. Porque Deus foi muito misericordioso. Ele fez mais do que eu poderia sonhar e imaginar. O marido que ele me deu é um homem que me completa, sabe, que me escuta, que leva em consideração aquilo que eu estou dizendo, que me compartilha as coisas e me pede conselhos. Isso tudo era tão importante para mim. Isso estava na minha lista. E você vai aprender a fazer exatamente essa lista de construção desse marido, para que você leve isso lá na 4ª dimensão e venha com esse marido para a 3ª dimensão. Pode parecer louco isso que eu estou falando, mas não é não. Isso é bíblico. E eu quero compartilhar isso com você, eu quero te ensinar. Porque quantas e quantas mulheres eu conheço que ainda estão se permitindo ter relacionamentos que elas sabem que não são para elas, mas que por medo da solidão, por angústia de chegar em casa à noite e não ter ninguém, ela se submete a um cara que não está nem aí para ela, que só quer usar o corpo dela e aquilo que ela tem para oferecer de melhor. Eu tenho entrevistado algumas mulheres por um livro que vai ser um curso no futuro, né, lá em 2022, vai chamar Eu e Meu Bendito Dedo Podre. E esse livro tem me ensinado, sabe, muitas histórias de mulheres que viveram tantos relacionamentos abusivos quanto eu, mas que perseveraram e acreditaram e hoje podem ter as suas histórias restauradas pelo Senhor. Então, eu quero que você fique bem atenta a tudo aquilo que a gente vai trabalhar hoje. Pode parecer muito difícil, mas com o Senhor no comando fica tudo mais simples, porque a gente vai trocar o nosso fardo que é pesado e entregar para Ele, e Ele vai nos entregar o fardo dele que é muito leve, é suave, sabe, de carregar. Então, qual é a sua persistência e determinação para esperar o tempo da sua promessa? Ou será que você está tão ansiosa que você já sucumbiu diante só da possibilidade de esperar 45 anos, como Caleb? Porque eu faço umas orações muito perigosas, sabe, para Deus. E eu falava, Deus, nem que eu seja uma velhinha de bengala, mas eu estou esperando meu marido. Eu não abro mão do meu marido. E eu falava assim, Deus, o Senhor sabe que eu quero casar de mantilha. E eu acho ridículo uma mulher velha casar de mantilha. Eu tinha 27 anos. E aí, quando eu casei com Leônidas, eu tinha 35. E aí eu falei, 35 não, peraí, eu tenho 3 anos de casada, eu fiz 40, minha conta tá errada, né? Então, assim, já tinha passado dos 35. E aí, minha gente, eu casei com a bendita da mantilha, que eu compartilhei com vocês a história, né, da mantilha. E eu tava me sentindo linda. E na capa do livro que vocês vão receber é a minha foto com a bendita da mantilha. Então, tenha certeza que Deus, Ele não vai demorar. Ele vai caprichar. Ele vai fazer com excelência para você. Você sabe que eu comprei a mantilha no AliExpress, né? Que eu estava quebrada de dinheiro, não tinha um centavo, mas sonhando com aquela mantilha. Vi lá no AliExpress, comprei por R$ 120, se não me engano, a bendita da mantilha. Quando chegou, gente, eu quase caí para trás. A renda era perfeita. O voal, o filó, era de excelência. A Cleusa bordou a mantilha para mim. Gente, ficou parecendo, assim, coisa de gente rica, de bacana, sabe? Então, espera com paciência,
que Deus vai fazer o melhor para você. Eu quero compartilhar com você que nesse processo, né, de espera, eu vi aquele homem que eu tinha colocado no lugar de Deus se converter, porque ele não era convertido, ele debochava da minha fé. Ele se converteu, ele se batizou, ele namorou, ele noivou, ele casou, ele teve filhos. E eu, infelizmente, durante o processo de vale escuro e frio onde eu estava, eu não tive o altruísmo de Jó. Eu não consegui olhar com olhos, sabe, de gratidão pelo tempo que eu estava tendo com Deus. Uma vez, uma líder, a Rose, ela virou para mim e falou assim: Elis, Deus disse que não vai ser agora que você vai casar. Ainda vai demorar um pouco. Porque assim, eu ficava sonhando, né, com esse casamento, e todo mundo sabia que eu estava sonhando com esse casamento. E aí o casamento começou a ser um ídolo para mim, começou a ser uma obstinação para mim. Depois eu passei por um período que filho virou um ídolo para mim. Então eu passei por vários períodos nessa fase dos 7 anos, até que Deus foi me tratando e me curando, sabe? E convertendo o meu coração, porque eu era só convencida. Eu estava no processo de barganha com Deus, sabe? Então eu vou orar e jejuar e Deus vai me dar o marido. Até que eu entendi que não funcionava dessa forma. Então, assim, eu não fui nada altruísta, sabe? Eu, muito pelo contrário, eu chorei, eu reclamei, eu maldisse sobre a pessoa, para as outras pessoas. Eu queria denegrir a imagem dele, eu queria destruir ele. Eu falava para todo mundo que eu tinha engordado 35 quilos por culpa dele. Enfim. E aí, todo mundo conhecia a mim, conhecia o meu caráter, conhecia a minha infelicidade. E não conhecia a pessoa a quem eu estava apontando, né? Eu me magoei contra Deus, eu reclamei com Deus. E aí o meu terapeuta na época, o Eugênio, ele falava assim: Elisama, de todas as pessoas do mundo, a única com quem você não pode guerrear é Deus. E é justamente com ele com quem você está querendo guerrear. Você vai ganhar ou perder? Aí eu falei assim: bem, Eugênio, eu já perdi, né? Eu já perdi. Porque olha aqui, quanto tempo eu estou esperando e o outro está prosperando. E eu continuo aqui, no mesmo lugar, aprisionada nesse lugar. A minha vida profissional não anda, a minha vida emocional não anda, tá tudo ruindo na minha frente. E eu só via a maldição. Eu não enxergava com olhos de gratidão a Deus pelo que Ele estava fazendo dentro de mim. Era tão grandioso, era tão poderoso o que ele ia fazer. Era isso aqui que ele ia fazer. O que ele está fazendo? Deus me mostrou num sonho, quando eu tinha 23 anos, eu era kardecista, e eu estava como palestrante, mas eu sabia que eu era pastora. Eu não sou ordenada pastora não, tá? Mas eu sabia que eu era pastora daquele povo, eu estava com o microfone na mão, era um lugar como Maracanã, e descia um pó de ouro sobre as pessoas e as pessoas estavam todas douradas. E eram muitas mulheres, muitas mulheres. Eu tinha 23 anos nessa época. Quando eu fiz, em 2017, quando eu conheci Leônidas, uma pessoa foi usada por Deus para me falar que a promessa não tinha acabado, que aquilo que eu tinha sonhado foi uma revelação de Deus e a pessoa não me conhecia. Como que ela ia saber que eu tive um sonho? Era o próprio Deus falando comigo. E ele falou claramente: o sonho que eu te dei foi uma promessa e essa promessa vai se cumprir. E essa promessa está se cumprindo. Porque você que está aí me ouvindo e você que vai ouvir ainda, você é uma nação. Seu útero vai nascer uma nação. E se eu puder ser canal de Deus para transformar a sua mentalidade acerca de você mesma, e se você se permitir reverberar e transbordar na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, aquele sonho já foi real. Aquele sonho já foi concreto, sabe?
Então, eu quero hoje te convidar. Maju tá falando assim, nossa, eu também, 7 anos, desde o desastre que te falei, ela me contou uma história, enfim, vai estar lá no livro, eu tenho certeza que ela vai me autorizar a publicar, de 7 anos para agora, eu fiquei 4 anos com o traste e 3 anos sozinha. A gente... Oi, voltei? Gente, eu tô em viagem, né? Então tava usando o Wi-Fi aqui. Fala aí pra mim se eu voltei, porque tudo aqui travou. Eu não sei se eu caí, se vocês caíram. Tem alguém me ouvindo? Toque, toque. Fala aí, gente, pra mim se eu tô. Voltou? Ah, beleza, então. Então, assim, nesse processo de dor e solidão, eu simplesmente me isolei. Eu tô. Beleza, beleza, beleza. Então, assim, eu simplesmente me isolei, eu me destruí. Eu destruí as pessoas que estavam ao meu redor porque eu não queria ter ninguém perto de mim. E hoje eu penso que eu fiquei como esse povo, sabe, que andou 40 anos lá no deserto. Graças a Deus eu só andei 7 anos, né, no deserto. Era uma viagem curta, mas que talvez pela minha imaturidade, pela minha arrogância, pela minha vaidade, ela foi um pouco maior do que talvez devesse ser. Assim, sabendo, né, a história de vida de Leônidas agora e sabendo o meu processo. Mas é claro que naquele tempo eu não sabia de nada. Bem, esse número 7 é o número da perfeição e tudo que Deus faz é perfeito, né? Então agora eu não vou me culpar mais. Eu vou usar essa minha história para transformar outras histórias e que você use a sua história para transformar outras histórias, ok? Porque a nossa missão ela acontece diante da nossa dor. Aquilo que mais te machucou, aquilo que mais te feriu, vai ser exatamente nesse lugar que Deus vai te usar para curar outras pessoas, porque é para isso que nós estamos aqui, né? Lá em Isaías 41 fala isso, né? Que é para você cumprir, né, com ide e curar os enfermos, libertar os cativos. Então, vem comigo nesse processo, porque Jesus Cristo está voltando, os sinais já estão claros. E quantas pessoas você conhece que ainda não conhecem a palavra do Senhor? Então, o meu maior objetivo aqui, com esse curso dos 5 dias, claro que é que você case, que você se torne a esposa que você sonha ser, mas, sobretudo, que você seja curada no seu íntimo, para que você mesma não seja pedra de tropeço para você, como eu fui para mim, ok? No e-book que você vai receber, todo mundo já tá lá no grupo VIP do WhatsApp? Não sai agora da live, tá? Se você não tiver. Tem um link lá na minha bio. Bio é aquela página principal, tá? Tem um link lá. Se você ainda não tá, vai lá e entra no grupo VIP do WhatsApp, que eu vou oferecer esse material que tá lindo, riquíssimo, tá? Eu já compartilhei, né, com vocês lá na minha linha do tempo, no meu feed, né? A capa do e-book e assim, eu tô apaixonada. Modéstia zero, né? Porque fui eu mesma que fiz. Mas eu vou compartilhar com vocês o e-book e depois eu já mandei esse material para a gráfica, ele vai virar realmente um livro. Então, assim, eu quero te oferecer gratuitamente, sabe, com gratidão por esse tempo que você está passando comigo e pela honra que você está me dando de me dedicar a sua atenção, porque isso não tem preço para mim, tá? Então, assim, lá no e-book você vai experimentar uma atividade que chama linha do tempo. Nessa linha do tempo, você vai ter oportunidade de fazer uma técnica de programação neurolinguística. Eu vou tentar virar aqui para você, para compartilhar com você a minha tela. Aqui. Vou compartilhar com você, então aqui, ó. Eu estou explicando como vai ser a técnica. Isso daqui você vai fazer no chão, tá? Espero que você faça num ambiente que seja amplo para você poder caminhar. Então, aqui
É uma linha de dissociação, onde você vai ficar nos momentos que você estiver olhando a sua vida numa metaposição, e aqui a linha do tempo, onde você vai experimentar verdadeiramente a técnica. Você vai estar aqui olhando para o seu futuro, e aqui é a sua data de nascimento. Quando você olhar para o seu futuro, você vai imaginar a sua festa de 100 anos. Como que você está vestida, que pessoas estarão lá com você. E aqui eu vou explicando passo a passo, tá? 1, 2, 3, 4, passo a passo. Tudo aquilo que você vai fazer, vai ler e vai praticar. Vai ler e vai praticar. Eu acredito que você não precisa ter outra pessoa para fazer isso com você, porque esse vai ser um momento muito profundo de você para com você mesmo. Quando eu fiz essa técnica, tá um pouquinho de delay, não tá? Não sei se todo mundo caiu, se eu caí, enfim. Mas eu tô aqui e vou deixar gravado. Tá subindo o coraçãozinho, então tá todo mundo aí. Eu tô um pouco lenta e vocês tenham paciência, porque eu tô em viagem, minha internet não tá muito boa. Mas, quando eu fiz essa técnica, eu voltei. Adriana, querida, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Tô contando aqui de uma atividade que eu tô oferecendo para vocês lá no e-book, tá? Chama linha, tá travando, né? Deixa eu tentar voltar pro Wi-Fi. Se eu cair, não vai embora. Fica aí me esperando, por favor. Só tô com um ponto de sinal aqui no 4G. Vou tentar voltar aqui no Wi-Fi. Espero que eu tenha conseguido. Oi, gente. Tá travando ainda? Consegui voltar? Como é que tá aí para vocês? Para mim, estava reconectando, já reconectou. Tá com um pouquinho de lentidão, né? Mas eu acho que agora acertou. Vai falando aí para mim, só para eu ir calibrando vocês, saber se eu realmente tô 100% aqui com vocês. Oi, querida, seja bem-vinda. Acho que eu voltei, né? Então, assim, nessa técnica que eu tô oferecendo para vocês aqui nesse e-book, foi uma técnica que transformou a minha vida. Eu me sentia abandonada, eu me sentia muito abandonada. E o sentimento que eu trabalhei foi abandono. Eu fiquei parada. Eu tinha convidado uma amiga para fazer comigo, mas ela não chegou, então eu vou só explicar para você. Soraya, querida, seja bem-vinda. E aí eu vou explicar para você como é que vai funcionar. Eu fiquei parada, olhando para o meu futuro, como se eu estivesse vendo a minha festa de 100 anos. E eu comecei a sonhar com aquela festa. Como que eu estava vestida, qual era a música que estava tocando, qual era a comida que tinha, quais eram os convidados. E aí eu comecei a imaginar marido, filho, neto, bisneto, enfim, eu comecei a imaginar todo aquele cenário, decoração, o cheiro que tinha, porque eu sou olfativa demais. Eu comecei a idealizar aquele momento. E aí na técnica você vai observar que você vai começar a andar para trás, tá? Um passo de cada vez. E aí o seu corpo, o seu inconsciente, lembra que eu falei que o nosso inconsciente está lá na quarta dimensão? O nosso inconsciente, ele vai começar a avisar para você esse sentimento, essa sensação que você tem em determinadas datas, tá? Por exemplo, eu me senti abandonada com 27 anos. Então, eu travei ali naquele momento. E eu coloquei um papelzinho escrito, tá? Eu escrevi no papel 27 anos. O que aconteceu? Aí eu tô fazendo a descrição aqui para vocês do que você vai escrever aí quando você fizer a técnica, tá bom? Você não vai estar só. O Espírito Santo de Deus vai estar junto com você, ok? Eu creio nisso, porque é Ele quem vai ministrar a cura em você. Não é a técnica tão somente que eu estou te oferecendo, ok? É você e o Espírito Santo. Se permita.
E aí eu fui voltando. E aí chegou em determinado momento que eu não tinha mais para onde ir. E a pessoa que estava comigo, porque isso foi num curso que eu fiz, né, de programação neurolinguística, e a pessoa falou assim: eu vou mudar você de posição, porque estava de olhos fechados, e ela falou assim: eu vou mudar você de posição, porque você não tem mais para onde ir. Eu falei assim: não, eu cheguei exatamente onde eu queria chegar. Eu estou na minha gestação, na minha concepção. Esse foi o primeiro momento que eu me senti abandonada. A minha mãe não tinha sonhado com a minha gestação, ela não era casada com meu pai biológico, então o primeiro momento foi de profunda rejeição. E depois, obviamente, que ela aceitou a gravidez e eu tô aqui para contar a história para você. Mas aquele primeiro momento foi o momento que eu senti rejeição. No primeiro dia, ou foi no segundo dia, já me perdi, gente. Eu falei para você sobre o bebê, eu acho que foi ontem, sobre o bebê que sente dentro do útero da mãe as sensações daquilo que está acontecendo fora do corpo da mãe. Lembra que eu falei isso para você? Então, fica com esse pensamento e quando você for fazer a técnica, deixa fluir, deixa vir, tá? E aí eu parei e eu acolhi aquela criança, aquele bebê. Eu peguei aquele bebê no colo, que era eu, o meu eu bebê, tá? E eu peguei aquele bebê no colo e eu abracei aquele bebê. E eu falei para ele: agora eu sou uma adulta e eu tô aqui para te proteger, para te cuidar, para te mimar. Tudo aquilo que você pensa que não teve de amor, de carinho, de proteção, de cuidado, agora eu sou adulta e eu posso oferecer para você. E aí, o Espírito Santo de Deus vai ministrar em você tudo aquilo que você vai precisar falar para sua criança interior. Porque às vezes a gente se esquece que nós já fomos uma criança, que nós já fomos uma adolescente e que elas não morreram. Elas não cresceram junto com a gente, ok? Nós ainda temos a nossa criança interior e às vezes a gente esquece dela. E ela às vezes está tão ansiosa, sabe, desejosa de ser amada, de ser cuidada, que ela faz pirraça. Sabe quando que ela faz pirraça? Quando você tem um relacionamento e você começa a ficar, sabe, nhenhenhé. Ah, nhenhenhé. Toda hora brigando, toda hora reclamando, toda hora fazendo certinho para fazer errado, sabe? Quando você se torna a chata, a birrenta, é a sua criança interior governando. Só que eu quero que você pense no seguinte: uma criança não tem capacidade de dirigir. Você daria a chave de uma carreta para uma criança dirigir? Você daria a chave de um Boeing para uma criança dirigir? Porque você é um Boeing. Você é uma carreta, tá? É isso que você é. Você é grande, você é poderosa. Você não daria a chave para uma criança. Então por que você dá a chave da sua casa, para sua criança interior governar? Esse vestido aqui pode ser usado dessas duas formas, mas como ele tá caindo, eu vou deixar caído aqui, tá? Enfim. E aí, tá me incomodando toda hora ficar consertando. Eu não sei se é muito, como que eu vou usar o termo? Tipo marketing digital. Maju que tá aqui, que é minha gestora de tráfego, deve ficar doida, né? Quando eu faço uma coisa dessa. Mas essa sou eu, sendo eu. Então vamos lá, gente. Não vou criar um personagem pra agradar, pra fazer, sabe? Um merchan aqui de uma coisa que eu nem sou. Enfim, sou eu sendo eu. E aí, gente, quero que vocês pensem no estrago que essa criança governando a sua vida pode acarretar em você, tá? Pode acarretar em quem está ao seu redor. Sabe o que que acontece quando você não acolhe essa criança? Você vai se tornar cada vez mais amarga e ranzinza.
Ontem eu falei da filosofia do Homer Simpson, né? Então, se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Isso é a criança. É a sua criança. Ai, obrigado. Eu recebo. Adoro estar lindíssima. Minha filha, eu acabei de fazer 40, né? Então, assim, com essa pele de 20, eu tô lindíssima mesmo. Eu recebo. Então, vamos lá, gente. Quando você pega a sua culpa e coloca ela em quem você quiser, e coloca no seu marido, no seu namorado, na sua mãe, no seu pai, não é você fazendo isso. É a sua criança mimada e birrenta dando conta de uma vida que você não está dando conta. Então você entregou a responsabilidade para essa criança. Mas a responsabilidade da sua felicidade é sua, das suas decisões é sua. Porque quem decide o que precisa ser feito é o adulto. A criança não sabe o que precisa ser feito. O adulto sabe, né? A criança está doente, não quer tomar aquele remédio amargo, mas o adulto fala, tampa o nariz e engole. Precisa, isso é para o seu bem. Ok? Então preste atenção se é você quem está agindo, a sua eu adulto, ou é a sua eu criança que está agindo. E aí eu quero te convidar a acolher a sua criança. Acolhe ela com amor, sabe? Abraça a sua criança. Diga para ela, eu gostaria de estar pessoalmente com vocês, eu gostaria de fazer uma mentoria individual com cada uma de vocês, para a gente fazer essa técnica. É tão libertador esse processo, sabe, de acolher a criança, de olhar nos olhos da criança, de dizer para aquela criança o quanto ela é amada, o quanto ela é desejada, o quanto ela é querida. É tão libertador. Como eu gostaria de estar pessoalmente com você, sabe? Nem que fosse aqui, sabe, olhando nos seus olhos online para a gente fazer essa técnica. O primeiro passo que Deus tratou em mim nesse processo de cura, para eu saber que Ele ainda ia realizar os meus sonhos, foi esse, tá? De eu ser curada no meu íntimo, na minha criança interior, de eu voltar no tempo e no espaço, ainda que eu não tivesse poder para isso, mas a minha mente, o meu inconsciente que estava lá na quarta dimensão, que era espiritual, estava me conduzindo. E o Espírito Santo de Deus, que é espiritual e que é onipresente, onipotente e onisciente, que bom que você recebeu esse abraço. Ele não tem barreiras e ele foi exatamente no ponto aonde eu me senti rejeitada pela primeira vez, que foi lá na minha concepção. Como que num processo, assim, pode parecer louco que eu vou dizer porque eu sou formada em psicologia, mas como numa terapia eu ia conseguir chegar assim, ó, rápido. O Espírito Santo, que é o psicólogo dos psicólogos, ministrou a cura de uma forma sobrenatural. E eu espero que você se permita. O segundo passo que Deus trabalhou em mim foi perdão. E aí parece até que eu escuto, sabe, algumas mulheres dizendo assim, Elisama, eu não tenho que perdoar. Quem perdoa é Deus, sabe? Parece que eu quase escuto, porque eu já escutei tantas e tantas vezes mulheres falando isso para mim no set terapêutico. Eu não tenho que perdoar. Eu vou seguir, deixa ele para lá e passa anos da vida carregando, sabe? Aquele peso, aquela pessoa, todos os dias tomando um cálicezinho de veneno, esperando que a pessoa sofra e que a pessoa morra. Quando, na verdade, é ela que está sofrendo. É só isso que está acontecendo. Então, bonita, respira, não pira e vamos liberar perdão, ok? Perdão é para se libertar, é para a todo momento, a todo instante, para sempre. E Mateus 18, 21 e 22
Jesus responde o seguinte: então Pedro, aproximando-se de Jesus, e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhes digo que não até 7, mas 70 vezes 7. E aí, para as matemáticas e pragmáticas que me seguem, não faz a sonsa, ok? Isso aqui não é para a vida, isso é para o dia. É para o dia. O nosso dia tem um tempo e esse tempo zera quando a gente dorme. E no dia seguinte recomeça tudo de novo. Então, faz o que Jesus mandou. Tenha bom senso e deixa Ele trabalhar em você. Existe um mistério, um milagre no perdão que a gente não consegue mensurar. Essa libertação pode ser feita, inclusive, para aquelas pessoas que não estão vivas mais, ok? Deus é dono do tempo. Você vai liberar perdão falando com Deus. Deus, eu perdoo fulano, eu perdoo cicrano, porque ele fez isso e isso e isso contra mim. Então você vai falar com aquele que é dono da vida. Libera perdão, porque Deus está numa dimensão que não é a sua. Esse perdão pode ser liberado em qualquer lugar do tempo e do espaço, ok? É o Espírito Santo de Deus quem vai. Vanessa, meu bem, seja bem-vinda. É forte, né, Adriana? É forte. Mas quando eu entendi isso sobre liberar perdão, porque assim, eu passei por isso, né? Eu tinha que liberar perdão para uma pessoa que já tinha morrido. E como é que eu ia fazer isso? E aí, o Espírito Santo de Deus usou uma pastora e falou isso para mim. Elisama, Deus é dono da vida. Ele é dono do tempo e do espaço. Você vai falar para ele, mas esse perdão vai ser liberado em qualquer dimensão. E aí, eu fiz isso e me libertei. Porque liberar perdão não é para o outro, não é deixar passar a mão na cabeça do outro, sabe? Não é dizer para o outro, olha, agora eu tenho uma doença que chama amnésia, e eu não vou lembrar mais do que você fez contra mim. Não, liberar perdão é libertar você desse cativeiro. Então se permita, sabe, liberar perdão. Jó foi tão acusado pelos irmãos, né? Eu já falei sobre ele várias vezes aqui. Depois eu quero que você leia Jó 42, tá? Esse capítulo todo vai falar sobre esse processo. Mas eu quero ler com vocês do 8 ao 10, que diz assim: vão agora até o meu servo, isso Deus falando para os amigos de Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, Deus falando, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bilbao de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Pegou a visão? Pegou o mistério? Pegou? Percebe o que aconteceu? Você entende o poder sobrenatural que é liberar perdão? É deixar o outro ser responsável pela própria doença. É deixar o outro ser responsável pela própria irresponsabilidade dele. Eu fico, sabe, pensando aqui que você hoje tem poder de transformar a sua vida.
Só com essa palavra aqui. Não precisava de mais nada. Só isso, sabe? E aí, minha gata, o que você tem é poder a perder é infinitamente maior do que a pobre criatura que te magoou, que te machucou. Mas eles amam. Stop. Tem crise. Não tem mais Elisama. Você agora tem clareza. Você agora entende que o que ele fez, ele fez. Não mais importa o que fizeram de você. Agora importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram de você. Você pode... Conhece a história de Tamar, filha de Davi, que foi violentada pelo seu próprio irmão? Essa história é tão bonita, a gente aprende tanto com essa história. Tamar, depois que foi abusada por Amnon, ela foi resgatada pelo seu outro irmão, que eu esqueci o nome agora, e ele resgatou aquela irmã da vergonha, porque ele rasgou as roupas dela e depois que estuprou ela, ele jogou ela para fora dos aposentos dele e ela estava nua, envergonhada. E o irmão foi lá, cobriu ela com novas vestes e ela se enclausurou. Nunca mais ela viveu. Deus hoje coloca sobre você uma coroa de honra. Deus hoje coloca sobre você novas vestes, novas sandálias. Ele coloca um anel novo no seu dedo. Ele faz uma aliança contigo de te libertar, de te curar. Não importa qual foi a sua dor. Não importa qual foi o seu abuso. Não importa qual o seu sofrimento. Deus hoje quer curar você. Você se permite ser curada por Ele? Você se permite deixar o passado no passado e seguir a vida? Seu cérebro não entende o que é passado e o que é futuro. O seu cérebro só entende o que é presente. Todas as vezes que você acorda de manhã com ódio daquela pessoa que te feriu, seu cérebro entende que aquilo está acontecendo nesse exato momento. Até quando que você vai se permitir ser violentada por você mesma? Porque o outro já não está mais fazendo nada contra você. Pode ser até que esteja, não sei, da sua vida, mas digamos que não esteja mais, que o outro já tenha até ido embora. Mas você continua se violentando todos os dias. E a cada momento que você lembra, você se machuca de novo. Chega, acabou. Segue, se liberta, ok? Deus quer te libertar. Eu sei o que é ser traída, eu sei o que é ser humilhada, eu sei o que é ser roubada, eu sei o que é ser abusada sexualmente. Eu sei o quanto dói. Não fala isso pra mim, fala pro seu pai em secreto. Eu sei que você tá chorando aí do outro lado, porque eu sinto a sua dor. Eu sei que dor é essa. Eu sei que dor é essa da humilhação, do outro te olhar como se você fosse um lixo, como se você fosse ninguém. Eu sei que dor é essa. Entra no seu quarto, tranca a sua porta e se rasga na presença de Deus. Diz para Ele tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que está, sabe, sufocando você. Deixa Deus ministrar cura sobre você. Creia tão somente que Ele vai colocar perdão, amor, paz em você. Creia, porque Ele fez isso comigo e Ele vai fazer com você, ok? Escreve uma lista
de todas as pessoas que já te machucaram. Escreve uma lista, pode ser coisas bobas, pode ser coisas insignificantes aos seus olhos hoje. Mas se o Espírito Santo trouxer à sua memória, escreve essa lista. Escreve. Diga claramente. Aqui eu vou mostrar para você. No e-book que você vai receber, está escrito assim: a pessoa, o motivo e abençoar. Ah, Elisama, sério que você vai falar para eu abençoar? Sim, você acabou de ler comigo Jó. Se você não fizer, você vai continuar aprisionada aí nesse mesmo lugar. Deus não vai te fazer prosperar enquanto você não estiver pronta para prosperar, ok? Agora, bonita, tem uma outra questão aqui. E você? Já pediu perdão para as pessoas que você machucou, que você feriu? Porque eu não sou uma santinha, né? Não tem, ó, auréola aqui em cima de mim, não. E eu sei que você é um ser humano e às vezes a gente fala demais, às vezes a gente perde o controle, não é? Faz essa lista também de pessoas que você precisa pedir perdão. Porque a gente não tem só que perdoar o outro, a gente precisa também pedir perdão. Lá no Pai Nosso está dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Se você tem devedores, significa que você também está devendo a alguém. Então, faz o exercício, tá? Em alguns casos, não é nem prudente a gente ir até a pessoa pedir perdão, né? Eu já vivi uma situação de uma pessoa me ameaçou de morte, ok? E aí, quando eu percebi nesse processo de cura que eu liberava perdão para ele, mas eu também tinha que pedir perdão porque eu humilhei, eu machuquei essa pessoa, o Espírito Santo falou: você não vai até ele. Não é para você fazer isso. É para você falar para mim. E você vai liberar o perdão e pedir perdão. O Senhor falou claramente isso para mim. Então, é agir com prudência, tá? Eu nem tinha pensado em falar isso para vocês, mas o Espírito me tocou para lembrar que às vezes a gente precisa perdoar também. Aliás, pedir perdão também, ok? O perdão não é passar a mão na cabeça do outro, sabe? É nem desenvolver amnésia em você, muito pelo contrário. É você deixar que o outro saia da sua vida, tá? Então, eu tenho certeza da sua inteligência, eu tenho certeza da sua sabedoria em Deus. Deixa o Senhor ministrar hoje em você, ok? Deixa que essa palavra penetre em cada célula do seu corpo. Agora, que eu tenho certeza que você vai fazer tudo isso, quero te convidar a sonhar. Que mulher você vai ser depois que você acolher a sua criança interior, a sua adolescente que também foi ferida e machucada e que por vezes está lá abandonada, sabe? Com carinho, com amor. Quem você vai ser depois que você perdoar, depois que você pedir perdão? Que mulher é essa? Porque Deus, o Senhor, aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Você está pronta para ser essa mulher próspera? Prosperidade não tem a ver só com riqueza não, tá bonita? Prosperidade tem a ver com você ser abundantemente plena em todas as áreas da sua vida. É você ter saúde emocional,
é você ter saúde física, é você conviver bem com as pessoas, é você ter um casamento abençoado, filhos felizes, tá? Saudáveis, prosperidade, é tudo isso. Então, que mulher que você vai ser quando Deus te abençoar 2 vezes mais? Está pronta? Você consegue imaginar? Você consegue? Porque olha só, primeiro dia eu te ensinei que você só vai entrar na 4ª dimensão espiritual se você conseguir sonhar, imaginar, agir de forma criativa, com pensamento criativo e ativo. Então, começa a idealizar, começa a profetizar. Ana, querida, seja muito bem-vinda, recebe meu abraço. Tô quase finalizando, mas vai ficar gravado, se você quiser. Maratona aí, essas lives que eu tenho feito, tá? Hoje é o 3º dia, ok? Então, entra na 4ª dimensão espiritual e toma posse daquilo que Deus já tem para você. Porque quando Ele te teceu no útero da sua mãe, Ele já sabia para que Ele tinha te formado. Ele já tinha sonhos com você, sonhos de te fazer o bem e não o mal. Jeremias 29:11, ok? Pensa nisso. Lembra, tá? Que se você quiser as suas orações respondidas, você tem que parar de julgar, você tem que parar de criticar e você tem que parar de apontar o dedo para as outras pessoas. O seu papel é amar e perdoar, e só, e vida que segue. O outro tem que ser responsável pela própria responsabilidade dele. Não é você que vai dar conta, ok? Você não é a mãezinha, você é a princesa do Senhor. Quero orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, eu te apresento, Deus, essa preciosidade que está me dando a honra e a atenção dela nessa noite. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor misericordioso. Muito obrigado, Deus, por eu estar sendo ponte sobre as águas para que essa mulher consiga passar e receber a vitória com ela no passado, que ela consiga acolher a criança interior dela, que ela consiga liberar perdão e pedir perdão, e que ela consiga se enxergar próspera, abundante na tua presença, quando o Senhor fizer na vida dela o que o Senhor fez com Jó. Fica conosco, Senhor, nos protegendo e nos guardando, e que amanhã seja um dia abençoado, que estejamos juntas novamente para o 4º dia desse curso tremendo que o Senhor colocou no meu coração. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia que se renova cada manhã sobre a minha vida e a vida das minhas irmãs. Até amanhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridas, amanhã nós vamos aprender a profetizar. O tema de amanhã é há poder nas suas palavras. Você sabia que você tem poder de vida e de morte na sua palavra? Que você tem poder de bênção e de maldição na sua palavra? Então amanhã vai ser tão incrível e sobrenatural quanto foi hoje. Porque eu não sei para você, mas para mim foi sabe, transformar aqui dentro de mim. Gratidão a você que ficou comigo, que me deu atenção. Isso é uma grande honra para mim, tá? Isso é sem preço. Fica com Deus. A paz que excede todo o entendimento seja com você, hoje, agora e para todo sempre, tá? Amanhã não vem sozinha, não. Convida uma amiga, uma irmã, convida as moças solteiras da sua igreja. Deixa Deus abençoar elas também. Não seja egoísta. Tá bom, queridas? Amanhã a gente vai profetizar, tá bom? Fiquem com Deus. Ó, um beijo e a paz do Senhor para vocês. Até mais.